A política de preços da Petrobras enfrenta a primeira turbulência. Mesmo com a alta no valor do barril do petróleo no mercado internacional, a empresa vem segurando os preços, o que preocupa os investidores. A reportagem é da Marina Demore. A semana foi de altos e baixos para os acionistas da Petrobras, que viram os ativos perderem valor desde quarta-feira. A queda acontece em meio à incerteza sobre a nova política de preços anunciada em maio. Desde então, a Petrobras já reduziu o preço da gasolina 3 vezes, na contramão do valor do petróleo. O barril do tipo Brent vem numa tendência de alta e passa dos $80. Hoje, segundo a Associação dos Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina nas refinarias tem defasagem média de 21% em relação ao mercado externo e de 18% no diesel, a maior desde o período pré-eleitoral em 2022. Para especialistas do setor, a diferença com o mercado externo prejudica as importações. Hoje, cerca de 30% dos combustíveis usados no Brasil são importados. Não é só a nova política de preço que passa por um teste. A relação do PT com o Centrão também vive um embate em torno da Petrobras. Nos bastidores, o presidente da estatal, o petista Jean Paul Prates, tem se queixado do que considera uma campanha para fragilizá-lo, articulada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da cota do PSD na Esplanada. A CNN apurou que Prates buscou sem sucesso mais apoio no Planalto, que estaria tentando apenas pôr panos quentes. Silveira é apadrinhado de Rodrigo Pacheco, aliado estratégico do governo. Já Prates, bancado por Gleisi Hoffmann, não é visto como um nome ligado tão fortemente à história do partido. As desavenças começaram desde a formação do Conselho Administrativo, com a presença de aliados do Centrão, diferente do que Prates queria. Por outro lado, Silveira se ressentiu, segundo fontes ligadas ao ministro, de não ter espaço para fazer as indicações nas diretorias da estatal. Apesar do embate, a CNN apurou que, por enquanto, não está no radar do Planalto uma troca de comando na Petrobras. Em nota, a Petrobras informou que pratica preços em equilíbrio com os mercados nacional e externo, ao mesmo tempo em que evita o repasse das volatilidades internacionais. O ministro Alexandre Silveira negou que opera contra Prates e disse que as divergências se referem a aspectos da política energética do Brasil. Vamos falar mais sobre esse assunto? Agora ao vivo com o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale. Sérgio, sempre um prazer falar com você. Boa noite. Tudo bem, Carol. Prazer também falar com você. Vamos lá, Sérgio. A gente está acompanhando aí o petróleo em alta no mercado internacional, mas o dólar está em queda. Só aí temos sinais contrários. E soma-se a isso a mudança na política de preços da Petrobras. Está claro, Sérgio, para onde vão os preços dos combustíveis? Pois é, Carol, essa é a grande dúvida, a grande incerteza que a gente tem hoje, né? O que a gente tem visto ao longo dos últimos meses e a própria defasagem em relação ao preço internacional e ao preço que está sendo cobrado aqui mostra que a Petrobras, de fato, não está repassando, né, o que teria da paridade lá fora. E aí fica a percepção, se a Petrobras continuar operando dessa forma ao longo dos próximos meses, o grande risco que a gente vai começar a ver, e o mercado vai ficar preocupado, é se a gente está começando a seguir as práticas que a gente tinha lá atrás, na época do governo Dilma, que acabou trazendo prejuízos muito grandes para a própria empresa, que significa no final prejuízo para o país como um todo, e no final não adiantou nada em termos de inflação. Você segurou a inflação durante um certo tempo, depois essa inflação represada teve que ser solta, teve que ser aumentada lá na frente. Então, eu espero que ao longo aí dos próximos meses a Petrobras, usando esse argumento de que ela só está controlando volatilidade, ela não fique muito distante da paridade. Eu espero que a gente comece a ver algum repasse acontecendo ao longo dos próximos meses, porque senão o mercado vai começar a ver com dificuldades essa nova política e não vai esperar o tempo que foi lá atrás, né, Carol? Em 2011 a gente levou um tempo para sofrer as consequências negativas e o mercado pedir uma solução. Acho que dessa vez não vai ter muito tempo para isso, não. E vamos a esse ponto, Sérgio, como você coloca para a gente, há uma defasagem no preço dos combustíveis e é inevitável a gente lembrar exatamente disso, desse passado, quando houve o controle artificial dos preços. Há semelhanças nesse momento entre o que a Petrobras sofreu no passado e o que está acontecendo agora?
Assim, há algumas semelhanças, não dá para dizer que exatamente que eles estão seguindo a mesma prática que aconteceu lá atrás. Eu acho que a gente está num caminho menor, mais tranquilo, de certa forma, do que foi em 2011, que foi muito mais agressivo em termos de práticas nesse sentido, a defasagem foi muito maior, o prejuízo para a empresa foi muito mais intenso. Agora, se essa defasagem continuar nessa intensidade, nada for feito, não houver mudança, a gente pode entrar num ciclo que o mercado vai começar a pensar que a gente está repetindo aquelas práticas lá de trás. Então, assim, eu acho que há tempo hábil ainda para rever essas posições, para a Petrobras, especialmente, colocar que, olha, a gente está olhando de fato só volatilidade, mas a gente vai aumentar preço em algum momento daqui para frente, e a gente reafirmar que não vai seguir as práticas que foram feitas lá atrás em 2011. Digamos que hoje o mercado está olhando com uma certa insegurança, com uma certa incerteza o que a Petrobras está fazendo. Não está no mesmo ritmo e intensidade do que foi lá atrás. A gente precisa tomar cuidado para, de fato, isso não acontecer e se repetir, como foi feito em 2011 para frente. Vamos falar mais sobre economia com Sérgio Vale em instantes. Até já, Sérgio.